O estado do Amazonas é dono do maior parque eletroeletrônico da América do Sul. E agora se prepara para abrir o maior canal de exportação do norte do país. Um corredor econômico de mão dupla. Com o asfaltamento da BR-174, Manaus poderá exportar produtos de alta tecnologia e receber insumos dos países industrializados a custos reduzidos. Eterna luz infinita, porque eres Margarita de belleza seductora, porque eres Margarita de belleza seductora. BR-174 urgente. A equipe de jornalismo da TV Rio Negro, numa coprodução com a Vista Vídeo, apresenta um programa especial que certamente ficará na sua memória. Daqui a pouco, numa jornada de Manaus ao Caribe, uma aventura pela misteriosa BR-174. Ilha de Margarita, um paraíso nos mares caribenhos, onde com apenas R$ 25 você paga uma diária de casal em hotel 4 estrelas e ainda sobra troco. Os preços aqui são muito ótimos também. E com a estrada asfaltada, você acredita que esses preços poderiam chegar a Manaus? Manaus poderia progredir com exportações também? Ah, com certeza. Muitas foram as mortes na abertura da BR-174. Centenas de índios das tribos Atroari e Vaimiri morreram em confronto com os brancos. A trágica expedição do Padre Caleri é contada num depoimento impressionante. Quando chegou no acampamento, o pessoal estava tudo morto. E o Padre Caleri, onde é que ele estava? O Padre Caleri, ele estava todo assim, quebrado na cabeça, sabe, pancada. Depois flecharam. O fogo faz parte do espetáculo da natureza. Em vários trechos da rodovia, incêndios devoram quilômetros e quilômetros de vegetação, num ciclo fenomenal, em que até a combustão é espontânea. Não há incêndio na floresta, incêndio na vegetação muito baixa. E ele, devido ao calor, ele provoca aquele incêndio espontâneo. Mas não tem nenhum risco à região, logo ele se extingue, como é fácil de observar isso. Os perigos nas margens da BR-174 desfilam muitas vezes junto com os caminhoneiros. As crateras e desabamentos são constantes em quase todos os trechos. Se vai num caminhão desse, o pobre do caminhoneiro fica por aí também. Tem caminhoneiro, ontem chegou um aqui desmaiado, porque caiu, chegou aqui desmaiado, minha filha deu um copo de leite para poder ele ficar em pé, que ele não conseguia ficar em pé. BV8, divisa Brasil-Venezuela em Roraima. É ponto final da BR-174. E é também no BV8 que começa o corredor internacional, que ligará Manaus a mais de 50 zonas livres no Caribe. O mercado à espera dos produtos da Zona Franca de Manaus. Mas a nossa viagem começa no quilômetro 7. De carro, vamos documentar todos os aspectos desta rodovia, que certamente será a redenção da Amazônia. Em 91, o projeto de asfaltamento do trecho amazonense não ultrapassou o quilômetro 7. Uma viagem de carro de Manaus, Amazonas, a Boa Vista, em Roraima, demora em média 72 horas, contando com a sorte de não ocorrer nenhum defeito no veículo. Com a estrada asfaltada, esse tempo vai cair para apenas 8 horas. Quilômetro 7. O plano de asfaltamento da BR, desenvolvido em 91 pelo governo do estado, não passou daqui. Nestes 4 anos, este se tornou o ponto de alívio para quem trafega de Boa Vista a Manaus. Em compensação, é aqui também que começa o tormento para quem precisa chegar a Roraima. Nessa estrada, nas condições que ela está assim, a gente não tem condições de rodar durante a noite, somente durante o dia. E com muito cuidado? É, com cuidado e devagar, né? É ver, olha, como fala, de Manaus aqui, que aqui é pertinho de Figueiredo, a gente está fazendo com quase 5 horas de viagem. Não tem 80 quilômetros, né?
Tinha que fazer com uma média de 1h30, mais ou menos. A gente está gastando quase 5 horas para vir. Porque se for andar mais do que daí, arrebenta o cargueiro, quebra, dá prejuízo e a viagem não compensa para tudo isso, né? E os riscos que vocês correm aqui, quais são? Capaz de tombar, descer um aterro, estrada lisa que não tem condição de rodar de jeito nenhum. Toda a estrada toda acabada, buraqueira danada, não tem condição. Então vou dar só essa viagem para parar o carro que não está tendo condição. Rapaz, todo tipo de risco, deslizamento, buraco demais, caminhão tomba. Ontem mesmo aconteceu um acidente aqui embaixo, o caminhão pipa foi puxar o outro, aí uma carga caiu em cima do caminhão, da cabeça do rapaz. Foram socorrer ele e levaram ele para Boa Vista. Você vê muito esse tipo de acidente por aqui? Acontece demais, acontece muito mesmo. A vida da gente aqui é muito sofrida, buraco demais na estrada. A gente passa de semana na estrada parada aí, esperando enxugar a estrada, chove muito. E aí não tem condição de a gente andar de jeito nenhum. Muita lama, que aí todinha de pissarra, quando chove não passa ninguém, não passa, se for no carro, fica no carro por aí mesmo. Carro pequeno não passa mais aqui. Com a pavimentação total da BR-174, sai do papel o projeto de integração da Amazônia aos mercados consumidores do chamado Bloco das Américas, formado por países dos Estados Unidos, América Central e América do Sul. A BR-174 dá acesso, através de Roraima, à Venezuela e, a partir daí, aos países do Caribe. Independência, desenvolvimento e melhor qualidade de vida ao povo amazônida. BR-174, a abertura, o começo de uma nova era. A esperança passa por aqui. E é aqui que começa a nossa jornada pela última alternativa de desenvolvimento para toda a Amazônia. BR-174, urgente. Para o bem de Roraima, a BR-174 é urgente e urgentíssima. Esse asfalto é principal nessa estrada. Seria melhor asfalto, muito urgente para essa estrada, para melhorar o escoamento, não só daqui do estado, como dos outros lugares. Habiendo la carretera, le pedimos tanto al gobierno de Brasil como al venezolano hacer esa vía, que é de muita importância para o turismo. É uma questão de urgência. Se tivesse pronta, realmente os brasileiros estavam todos aqui. Realmente a estrada está de extrema necessidade de asfalto, né? Não tem condições de trazer um carro de Manaus até aqui. Tivemos que pegar um voo para vir até Boa Vista, de Boa Vista vir até as outras cidades mais próximas para chegar até aqui Margarita. A BR-174 não é urgente, é urgentíssima. Existe uma grande urgência. A BR-174, a gente que vive aqui em Roraima há tantos anos, que já sofreu nos atoleiros, que já sofremos com as pontes caídas, que já tivemos desabastecimento, tem que ser asfaltada urgente. A BR-174 para nós é UTI, é urgente e urgentíssima. Enquanto isso, o sexto BEC tem que ser eficaz e rápido, porque os caminhões não podem parar. O tráfego é precário. As pontes muitas vezes são levadas pelas águas da chuva e a manutenção feita pelo sexto BEC tem que ser ágil. A situação é caótica nos primeiros 100 quilômetros. A erosão e os deslizamentos são constantes. Os caminhoneiros que passam pela rodovia conhecem os perigos e confirmam que a cada viagem surgem novas crateras. A erosão é inimiga natural das estradas, mas aqui na BR-174, ainda próximo a Manaus, as erosões já tomam dimensões incontroláveis. E enquanto a estrada espera pelo asfalto, cada motorista que passa por aqui reza para não ser mais um a terminar a viagem dentro de abismos como esse. Se vai num caminhão desse, o pobre do caminhoneiro fica por aí também. Tem caminhoneiro, ontem chegou um aqui desmaiado, porque caiu, chegou aqui desmaiado, minha filha deu um copo de leite para poder ele ficar em pé, que ele não conseguia ficar em pé. Máquinas paradas, asfalto ainda longe de ser uma realidade. E a vida de quem sonha em viver e trabalhar aqui continua sem definição. Esta parte da estrada poderia ser hoje um imenso cinturão verde, incentivada pelas leis da Zona Franca de Manaus. Nestas terras, até o governo federal já sonhou em ver plantações por todos os lados, enriquecendo a vida do Amazonas. A Suframa também está presente na BR-174. O distrito agropecuário, que deveria ser um elo forte de produção da Amazônia, também sofre com a atual situação da estrada. A gente tem que fazer sacrifício para plantar uma mandioca, milho não tem, se a gente quiser tem que mandar comprar em Boa Vista. Semente é difícil para a gente conseguir, né? Porque com quem que a gente vai conseguir, né?
Não tem quem arranje pra gente, a gente tem que fazer sacrifício. Pessoal aqui que trabalha, que planta banana, planta os produtos, vão querer vender, não vendem, porque fica pelo meio da estrada, fica tudo jogado aí, porque não consegue chegar até no Figueiredo e nem em Manaus. Não consegue não, de jeito nenhum. Existem aproximadamente 100 empreendimentos aprovados pela SUFRAMA que também têm sérios problemas de escoamento da sua produção. E não produz mais porque não pode escoar. E não possibilitando o escoamento, o empresário se sente limitado para poder investir no distrito agropecuário. Uma vez asfaltado esse trecho, Manaus será um beneficiário direto, porque vários produtos do setor primário poderão ser produzidos dentro do setor do distrito agropecuário. Além de tudo, nós temos um projeto de assentamento rural dirigido, desenvolvido com o INCRA e com a FUCADA, para assentamento de famílias que tenham perfil do setor primário. E para isso nós estamos esperando já o início das obras para, juntamente com o governo do estado do Amazonas, promover um assentamento rural em algumas áreas, inclusive degradadas, que nós temos hoje no distrito agropecuário. São praticamente 400 quilômetros de vicinais, de estradas que nós temos que manter todos os anos, e estamos mantendo sem uma atividade econômica expressiva. Aliás, o custo do investimento na recuperação dessas estradas não é compatível com o volume de recursos que nós temos aplicado ultimamente. Daqui a pouco, a luta de homens que esperam até 2 dias para serem socorridos. E ainda, Presidente Figueiredo, uma cidade que sofre o ano todo com o estado da rodovia. – 40 km por hora. Esta é a marca do velocímetro. Durante horas e horas no volante, a boleia dos caminhões vira residência. Presidente Figueiredo, o primeiro município, além de polo energético e turístico, revela uma grande vocação agropecuária e recebe investimentos até da Coca-Cola. Mas enfrentar uma viagem de Manaus a Presidente Figueiredo pode se tornar uma grande aventura. Os caminhoneiros se organizam em comboios para vencer os perigos. A atenção de quem dirige nesses primeiros 100 quilômetros da estrada é traduzida pelo cuidado e mostrada pelo velocímetro. Com tantos buracos, atoleiros, abismos, lombadas e curvas perigosas, muitos veículos que poderiam trafegar com uma velocidade razoável não passam de 40 km por hora e muitas vezes percorrem longos trechos com uma velocidade menor ainda. Toda esta atenção ainda é pouco. Para os caminhoneiros que fizeram da BR sua própria casa, é preciso muita sorte para viajar sem problemas. Para eles, a confiança em Deus é o único incentivo para seguir viagem. E quando toda esta perícia ainda é pouco, o carro quebra. E o que era atenção, vira paciência. Para os caminhoneiros que praticamente vivem na BR-174, as surpresas estão reservadas a cada subida ou a cada descida. Depende dos perigos que a estrada está guardando. O seu José Monteiro, por exemplo, já está há 24 horas com o caminhão dele parado aqui. E vai ficar mais 72 horas, não é isso? Mais ou menos. E como é que é a vida de vocês aqui no dia a dia? A nossa vida aqui do dia a dia é o seguinte, é esperar que nós cheguemos nas ladeiras, esteja enxuto para a gente subir. E dá sorte de não ter um atravessado no meio da ladeira para não atrapalhar a gente subir. E ter fé em Deus de subir, descer e ir embora. Como é que é hoje a vida de vocês nessa estrada? Por exemplo, quando você dá de frente com um perigo como esse, de parar aqui no alto de uma ladeira? Nós tivemos sorte que o caminhão quebrou acabando de subir a ladeira, né? Então aqui tem visibilidade de quem vem e quem vai, porque na ladeira aqui não tem condição de ninguém descer embalado aí. Então a gente fica um pouco despreocupado porque o pessoal aqui passa devagar. Agora, se fosse lá no meio da ladeira lá, vem um caminhão sem freio aí, ou arriscado na hora que começar a descer um pneu estourar, aí a gente fica
situação difícil, né? A sua casa fica aqui num ponto alto, onde os carreteiros geralmente param quando a época está perigosa. Já ficou carreteiro aqui demais parado? Passou mais, quarta-feira ficou mais de 20 aqui nessa baixada. Caminhão, não passava. Depois, às 5 horas, desde as 7 horas da manhã eles ficaram aí, 5 horas da tarde, é que veio um rapaz, trouxe um cabo de aço e puxou. Já às 6 horas começou a puxar todos os caminhões para cá. Não passa. Chovendo não passa, nenhum. Presidente Figueiredo. Chegamos ao primeiro município da BR-174, um paraíso no meio da selva. Mas a viagem até aqui corresponde a apenas 5% do que ainda temos por percorrer. Daqui até Boa Vista, são mais de 700 quilômetros de muita surpresa. Criado há pouco mais de 10 anos, Presidente Figueiredo é hoje o município mais rico em arrecadação no interior do Amazonas. E é também o município que mais sofre com as péssimas condições da estrada. Durante o ano, a BR fica interditada várias vezes e Presidente Figueiredo só não para porque a Prefeitura incentiva projetos agropecuários que sonham em crescer com asfaltamento da 174. O município produz bananas que já respondem pelo abastecimento de parte de Manaus. O arroz daqui desponta como o melhor da região. O cupuaçu virou até símbolo da cidade e ganhou uma festa no mês de abril para comemorar a safra cada ano maior. Esse município precisa muito da BR-174 para que possa corresponder com a economia do Estado. E é uma resposta de imediato. Basta que essa BR saia. Como é o projeto da Recofarma em relação à BR-174? Bom, um dos nossos fornecedores de matéria-prima regional se localiza, a Jaioro, se localiza às margens da BR-174, no município de Presidente Figueiredo. Portanto, se essa estrada for dado a ela melhores condições, sob o ponto de vista de asfaltamento, etc., com certeza nós vamos conseguir receber essa matéria-prima num prazo mais rápido e a um custo de frete menor. A Coca-Cola decidiu participar do desenvolvimento integrado da região amazônica. E nessa participação nós desenvolvemos um projeto que é de desenvolvimento de matéria-prima regional. A Recofarma hoje no Brasil, essa empresa do Grupo Coca-Cola aqui em Manaus, ela produz concentrado para todos os engarrafadores, todo o consumo de refrigerante nosso no Brasil. Estamos em estudos e a nossa ideia é começar a exportar primeiro para o Mercosul, utilizando esse acordo que existe entre nós, a Argentina, e o Paraguai e o Uruguai, e a médio e longo prazo também, por que não, exportar para a Venezuela e para a Colômbia, e aí a BR-174 vai ser absolutamente fundamental para esse processo de escoamento do nosso concentrado para essa região. Mas a força de Presidente Figueiredo não veio do homem. A beleza natural do município tornou esta pequena cidade um dos mais belos polos turísticos da região. Na floresta, inúmeras cachoeiras, cavernas, lajes e trilhas encantam quem passa por aqui. É um potencial turístico que sozinho poderia sustentar o município caso a BR-174 estivesse asfaltada. É até humilhante para as pessoas que vêm visitar o município, os danos que causa no carro, a reclamação. Então, queremos mostrar a nossa terra aqui, o paraíso que há, mas em compensação a estrada não ajuda. Infelizmente, o pessoal reclama, pelo fluxo de ônibus diminui, o pessoal reclama que quebra um ônibus, o outro vem e socorre, então meu passageiro é obrigado a sair humilhado. O asfalto é uma necessidade. Tanto potencial em uma cidade que teima em sobreviver numa rotina de incertezas. Sair ou chegar de Presidente Figueiredo é uma aventura onde o final é só uma grande esperança. Daqui até a capital são 107 quilômetros. Segundo os caminhoneiros, motoristas de ônibus e até os próprios moradores, este é o pior trecho de toda a BR. Os moradores de Presidente Figueiredo conhecem muito bem os 107 quilômetros da BR que separam este município de Manaus. Este ônibus acaba de chegar com alguns desses moradores. Como é que foi a viagem, amigo? Rapaz, nesse ônibus aqui foi bom demais, mas no outro quebrou em meio de viagem, não deu de nós vir, né? E como é que tá a estrada? A estrada tá péssima. Demorou muito de lá até aqui? Demorei. Saí de lá 4 horas e chegar aqui a hora dessa. É muito perigoso? Perigoso demais. Os buracos, abismos e atoleiros ensinam aos motoristas uma nova dança. É um passo para lá, um passo para cá, uma derrapagem de lado, uma pisada mais forte. Neste bailado, eles vão levando a vida e a carga até o seu destino. Um balé que nem sempre permite a esses bailarinos executar todos os acordes dessa dança de pista.
Quilômetro 140. O perigo continua em cada trecho percorrido da rodovia. Neste local, os caminhoneiros tiveram que improvisar uma espécie de proteção de madeira para tentar evitar novos acidentes. O abismo provocado pela erosão, que já levou metade da pista, tem aproximadamente 7 metros de profundidade. Uma verdadeira roleta russa na saída de uma curva para os motoristas de primeira viagem. Eu achei horrível, porque pensei que eu ia até cair, virar com o carro, que está demais, feia. Você que trafega de dia e de noite, quais são os riscos que você vê na beira dessa estrada? De noite eu não ando, viu? Infelizmente, nessa estrada, nas condições que ela está assim, a gente não tem condições de rodar durante a noite, somente durante o dia. E com muito cuidado? Com cuidado e devagar, né? Daqui a pouco, a luta dos soldados do 6º BEC na manutenção da BR-174 e toda a história do massacre da expedição Padre Caleri pelos índios Atroaris, num depoimento emocionante. O 6º BEC está presente na BR-174. Foi este batalhão que abriu a mata para construir a rodovia há mais de 2 décadas. Os conflitos dos brancos com os índios duraram vários anos e resultaram em muitas mortes de ambos os lados. Mas um caso tornou-se repercussão internacional. O massacre da expedição do Padre Caleri. Ainda hoje, uma história de mistério e contradições. Aqui no quilômetro 202 está instalada a base do 6º BEC, destacamento do Abonari, onde o Exército faz a manutenção, conservação e controle de tráfego da rodovia. Capitão, como é que está o trabalho do Exército na atual situação em que se encontra essa estrada? O batalhão continua fazendo a parte de manutenção, com os recursos que são alocados através do DNR. Nós estamos atualmente fazendo um trabalho na altura da reserva indígena, que é o levantamento de upgrade de 1 metro, e fazemos trabalhos esporádicos de emergência na estrada. A 2 quilômetros da base do 6º BEC, inicia a reserva indígena dos índios Waimiri e Atroari, o maior obstáculo enfrentado pelos desbravadores que abriram essa BR há 20 anos atrás, como era o caso do seu Antônio dos Santos, que chegou aqui na abertura da estrada. Como é que era isso aqui quando vocês chegaram? Nós chegamos aqui, nesse desmatamento, com medo, né? Meio com medo. Vocês tinham medo de quê na época? Nós tínhamos medo dos índios matarem a gente, né? O medo do seu Antônio não era em vão. A partir deste ponto, a abertura da BR-174 era como uma viagem a outro mundo. Um mundo desconhecido, dominado pelos então selvagens índios Waimiris e Atroaris. Nesta clareira, hoje cortada pela estrada, o Exército registrou um confronto corporal que resultou na morte de 15 militares e 2 sertanistas que trabalhavam no desmatamento para a rodovia. Nesta pedra, uma placa de bronze em homenagem aos militares mortos foi colocada pelo Exército Brasileiro. Bem ao lado, uma outra placa registra um dos mais confusos e obscuros conflitos ocorridos na reserva, que resultou na chacina de quase todo um grupo expedicionário, comandado pelo Padre Caleri. Junto ao nome de Giovanni Caleri, outros nomes se destacam numa história de mistério e contradições. Nos jornais e revistas daquele novembro de 1968, as notícias publicavam as contradições de uma expedição designada para pacificar os índios, possibilitando a abertura da BR. Depoimentos e fatos davam contas de grandes diferenças entre o objetivo e a prática da expedição comandada pelo Padre Caleri. Entre preconceitos, repressão e muito autoritarismo, apenas um dos 10 expedicionários conseguiu fugir da morte. Paulo Mineiro entendeu um sinal de guerra de um índio e avisou do possível ataque. Ignorado pelos companheiros, se escondeu e viu os resultados do ataque anunciado. Estavam todos mortos. Depois, Paulo Mineiro andou por quase 3 semanas até ser encontrado perto de Itacoatiara. Voltou para Manaus, onde deixou toda a história registrada antes de morrer de malária em 1982. Se a expedição passasse,
seria o sucesso da FUNAI, né? Logo naquela época, para passar a estrada. O objetivo dele era querer catequizar os índios, né? Amansar eles, porque eles eram muito bravos naquela época, eles andavam nus. Sim, ele era muito autoritário com os índios. E o padre não gostava que os índios se aproximassem da onde eles estavam. Seu marido que sobreviveu dessa chacina, ele acreditava que foi esse excesso de autoritarismo que fez os índios se revoltarem? Acreditava muito. E como é que seu marido sentiu que os índios iriam atacar naquela noite? Por causa da reação do padre, que mandou o índio sair da rede dele, que ele estava deitado. O índio deitou na rede do padre. Quando o padre viu ele deitado, né, mandou ele sair da rede dele, né, com aquele gesto grosseiro pro lado do índio. E o índio saiu com mais de 1000, com a raiva pegando tudo assim que era dele, quebrando aquelas flechas, enterrando, sabe, no chão, com raiva. Que na época essas flechas enterradas já significavam um sinal de que eles iriam se vingar? Eles iriam se vingar, sim. E o seu marido percebeu isso? Percebeu, claro. Quando o índio foi embora, ele chamou o padre a atenção e disse que os índios iam atacar eles. Aí ele pediu para o Sebastião ir com ele, a Mercedes e outros, né? Que ele gostava, inclusive um casal que era casadinho de novo. Ele tinha certeza que os índios iam atacar naquela noite. E aí eles ninguém quis acompanhar ele porque eles acreditavam muito no padre. E tinha o padre assim como um Deus. Quando foi de manhã, às 4 horas da manhã, que ele não dormiu, né? Ele passou a noite. Aí ele foi embora lá pro acampamento que estava o pessoal. Ele estava preocupado com o que poderia ter acontecido? Ele não dormiu, preocupado, devido que sabia que tinha acontecido alguma coisa, né? Quando chegou no acampamento, o pessoal estava tudo morto. E o padre Caleri, onde é que ele estava? O padre Caleri, ele estava todo assim, quebrado na cabeça, sabe, pancada, depois flecharam, era tudo. E o seu marido, qual foi a reação dele depois que ele viu isso? Ele passou o dia todinho escondido, mais longe dos índios. E ele andou quanto tempo até chegar em Manaus? Até chegar em Manaus, ele andou muito tempo, porque isso foi no dia 3 de novembro. Chegou aqui que dia? Dia 3 de novembro. Ele chegou aqui dia 18, parece, o dia 19. Ele andou mais de 15 dias? 19 dias perdido. Ele passou 19 dias, porque aí ele perdeu a noção do tempo devido à fraqueza. Ele adoeceu, né? Então ele perdeu a noção do tempo. Quando ele foi achado por 2 pescadores lá para baixo do rio Atumã. No rio Atumã. Ele saiu pro lado de Taquatiara, por aí. Mais longe, né? O padre até não gostava muito do Paulo, devido que os índios gostavam mais do Paulo do que mesmo do padre, né? Então isso provocou um ciúme do padre entre os índios e ele, né? O índio é muito sincero na sua amizade. E eles eram amigos mesmo. O padre foi quem destruiu. A senhora então considera o seu marido como o maior herói? Ele foi o maior herói daquela expedição. Ele foi. Ele foi o único que tentou a paz entre os índios, mas justamente como ele sempre falava, os brancos destruiu a paz que ele queria ter. Mais 40 quilômetros dentro da reserva, tentamos um contato com os Vaimiris Atruaris, ainda um pouco selvagens. Depois de explicar quem somos e o que estamos fazendo, recebemos um aviso de que hoje os índios só falam com autorização por escrito da FUNAI. Sem a autorização, índio não tem opinião. Voltamos à BR, bem no meio da reserva indígena. Estamos no quilômetro 255, onde uma ponte divide os 2 estados. Esta é a ponte do Alalaô, o marco de responsabilidade entre os estados do Amazonas e de Roraima no projeto de asfaltamento da BR-174. O ponto de encontro. Deste lado, o asfalto que vem de Boa Vista e deste outro lado, o asfalto que vem de Manaus. Daqui a pouco, a BR-174 ultrapassa a linha do Equador, atravessa com dificuldade o Rio Branco e se transforma numa rodovia asfaltada, atingindo a capital de Roraima. O
marco de responsabilidade dos dois governos já está definido. Rio Alalaú, ponto de encontro do asfalto. Do Rio Alalaú até Caracaraí, a rodovia tem outra cara. A mata densa dá lugar às planícies e a linha do Equador divide as dificuldades, agora menores. Neste trecho, as coisas começam a mudar. A planície facilita a conservação da BR. A ausência de subidas e descidas fazem desaparecer as lombadas e as erosões na pista. Aqui, os motoristas chegam a atingir 60 km por hora. E se não fossem as 32 pontes de madeira, o trajeto seria percorrido mais rápido ainda. Linha do Equador. Aqui o mundo se divide ao meio. Eu estou na parte sul do planeta. Bastam 2 passos e pronto. Passei para o hemisfério norte, latitude 0. Esta linha divide o mundo, mas não divide a BR-174. Em Caracaraí, a pressa é inimiga dos balseiros, que não querem nem ouvir falar em ponte ou melhorias no sistema de balsas. Caminhoneiros e viajantes têm que se render ao preço e às condições dos condutores desta embarcação. Rio Branco, município de Caracaraí, Roraima. É nesta travessia que se cruzam os caminhões que arriscam uma viagem pela BR-174 com as balsas que, para fugir deste trajeto, enfrentam uma navegação pelo Rio Negro, entrando pelo Rio Branco, numa viagem muitas vezes sem previsão de chegada. Quando não é a estrada que põe em risco a viagem dos transportadores de cargas, é o Rio Branco que trai os navegantes com bancos de areias e pedras que aparecem no leito, sempre em pontos diferentes. Navegar neste rio é arriscar ser pego de surpresa e ficar até meses no prego. É também em Caracaraí que reencontramos o asfalto. O projeto de pavimentação da rodovia está concluído daqui até a Venezuela. São 360 quilômetros de asfalto na BR-174, no estado de Roraima. A BR-174, ela não é nem mais uma necessidade, é a nossa vida. Nós estamos ilhados, nós estamos precisando da BR-174 como o peixe precisa dessa água. Sem ela, nós nunca vamos sair dessa nossa situação de praticamente ilhado do resto do Brasil. Até às vezes fazem gozação com Roraima, que Roraima não pertence ao Brasil, porque nós estamos mais ligados ao Caribe do que ao Brasil. Boa Vista. A capital de Roraima conta com apenas um voo por dia e depende da estrada para abastecimento de combustível, materiais de construção e principalmente de alimentos. O ouro que impulsionou Boa Vista hoje passa longe daqui. Durante muito tempo, Roraima teve no garimpo o símbolo de riqueza e progresso. Hoje, todo o povo de Roraima sabe que a esperança toma outro rumo. BR-174. É uma questão de vontade política. Se o presidente da República quiser que Roraima se liga ao restante do país, é simplesmente investir na área de estrada para que nós possamos ter o mesmo privilégio que tem o pessoal do sul do país. Assim, Roraima será bem sucedida. Eu acredito que vai ter muito valor no nosso estado, ligando ao sul do país. A produção de Roraima, com certeza ela vai melhorar, ela vai ampliar, porque eu acho que o problema crônico de Roraima hoje é a BR-174. O que falta, de fato, é recurso. Quer dizer, projeto já se tem, consciência do problema já se tem. O que está faltando é recurso e decisão política do governo federal de efetivamente fazer a pavimentação e as pontes da rodovia BR-174. A BR-174 é de vital importância para o desenvolvimento do Amazonas. Ela vai abrir uma perspectiva concreta de uma força a mais para o estado do Amazonas, uma perspectiva concreta de um desenvolvimento mais rápido para o Amazonas. E eu entendo também que deverá haver o desenvolvimento de um fluxo turístico muito grande vindo do próprio, não só aqui do Amazonas, como de outras partes do país que farão, com certeza, usando esse rodo fluvial nosso, vindo com seus carros para pegar toda essa região do Caribe. Eu não tenho dúvida nenhuma que a partir da nossa chegada à Venezuela vai ser muito fácil o nosso acesso a toda a América Latina, América Central como um todo. De Boa Vista até a fronteira Brasil-Venezuela são mais 218 quilômetros. Até o quilômetro 200, a rodovia tem poucas curvas e nenhuma subida ou descida. A viagem aqui dura cerca de 2 horas, sempre passando pelo sertão de Roraima. O sol castiga a vegetação baixa e os moradores,
que sempre estiveram aqui. Nós estamos isolados de tudo aqui, hein? Isolados de tudo. Aqui nós estamos, para dizer, presos. Mas urgente era a estrada que vai para Manaus. Aí completam a BR. Ah, aí sim. Uma beleza, uma beleza. A prosperidade de Roraima não está simplesmente no garimpo, mas também está na agricultura e no sistema de estrada, porque nós temos uma estrada boa. Eu tenho certeza que na área da agricultura vai ter financiamento e o governo federal ajudando, Roraima será parabenizado. No final da tarde, encontramos um grande incêndio, que apesar de ter destruído mais de 5 quilômetros de vegetação, é considerado comum por aqui. É que o clima é tão seco e quente que até o sol pode começar um incêndio. O vento ajuda a espalhar o fogo. Quando nasce o dia, a fumaça passa, voltam os gaviões e as gaivotas, as garças e os jaburus, que fazem a saudação de quem passa pela BR no território de Roraima. Nesta parte da jornada, a realidade é bem diferente. A BR-174 aqui tem um rosto cansado e um gosto de carne seca com farinha, uma comida predominante, batizada pelos garimpeiros de paçoca. Os paçoqueiros secam a carne de gado ao sol por 2 dias, cortam em pedacinhos e socam em um pilão. Misturada com farinha e um pouco de cebola, está pronta a paçoca que acompanha viajantes por dias a fio. A 200 quilômetros de Boa Vista, começam a aparecer as serras de Roraima. A partir daqui, a BR-174 inicia uma subida de mais de 15 quilômetros até encontrar a fronteira. Falta pouco para entrar em território venezuelano. Oye, hermano, soy de la tierra oriental, canto polo, estribillo y galerón, orgulloso porque soy de Cumaná, de esta bella y muy bonita región, complacido me siento. Pacaraima, Marco, BV8, fronteira Brasil-Venezuela. Nesta viagem de Manaus até aqui, percorremos cerca de 1.100 quilômetros. A BR-174 termina aqui. No monumento em território brasileiro, o busto de Dom Pedro I, símbolo maior da independência do Brasil. Do lado venezuelano, o busto de Simão Bolívar, o libertador das Américas. BR-174, independência, liberdade, urgente. A BR-174 para nós é UTI, é urgente e urgentíssimo. A pavimentação da estrada é importantíssima para nós. Eu entendo que todo amazonense devia lutar, reivindicar, aplaudir e defender esse asfaltamento da BR-174 com a mesma ênfase, com a mesma coragem e com a mesma destinação que tem de defender a Zona Franca de Manaus, que é o centro econômico da nossa região. Eu acho que a estrada já está com atraso de talvez 20 anos. A BR-174 não é urgente, é urgentíssima. É vital para o Estado ter pelo menos uma estrada que ligue ao seu país. Nós vivemos hoje a situação de estarmos ligados com o Oceano Atlântico, com a Venezuela, com o estrangeiro, pelo asfalto. No entanto, não estamos com o país. Nós vamos também chegar lá na divisa com o estado do Amazonas com asfalto prontinho. Como eles vão chegar, nós também chegaremos. Nós temos destacado ao longo do tempo a importância do mercado do Caribe e do Sul e do Norte da América do Sul. A Zona Franca de Manaus hoje concentra a produção nacional de TV a cores, equipamentos de áudio, motocicletas, relógios de pulso e uma série de outros produtos. Que tem no mercado da Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru e todos os pequenos países da América Central e Caribe um volume significativo. Alguns dados já nos apresentam algo próximo a 5, 6 bilhões de dólares em produtos similares ao que se produz na indústria da Zona Franca de Manaus. É evidente que alguns produtos, o custo do transporte aéreo os torna numa condição não competitivos, o que transforma também toda essa posição hoje, essa determinação do governador amazonino Mendes de asfaltar parte da BR-174, que atravessa o seu estado, num mais um canal de escoamento da produção. É uma das vocações, eu diria, é a vocação mais acentuada, mais forte
do nosso Estado é exatamente negociar com o Hemisfério Norte. E este é o grande significado, dentre outros, dessa estrada. O governo do Estado já tem previsão para início e término dessas obras? Olha, eu acredito que ela começa a ser asfaltada, já trabalhada, em maio. E eu tenho uma data certa. No dia 16 de dezembro, eu gostaria de apertar as mãos do governador de Roraima na fronteira. Os brasileiros estão chegando ao Caribe, a maioria de carro e ônibus. Por enquanto, vim de avião. Agora, se a estrada já estivesse toda pronta, realmente era muito mais fácil e, com certeza, aqui ia ficar um paraíso. De Boa Vista para cá, nós pegamos um expresso, um ônibus, e chegamos com uma certa facilidade em apenas um dia e meio. Os preços aqui são muito bons, né? Bem mais baixo que em Manaus. Eu acho que se tivesse um asfalto, esse preço chegaria até lá, né? A estrada que liga Boa Vista até aqui é muito boa. E os preços aqui são muito ótimos também. Os venezuelanos esperam o asfalto no trecho Manaus-Caracaraí para intensificar o intercâmbio com o Amazonas. Nós nos sentiríamos muito orgulhosos se la asfaltaran desde Manaus hasta Boa Vista, porque entonces cambiaría mucho el turismo, para nosotros sería maravilloso. Queremos que la unión pues entre Manaus, Brasil, y Santa Elena de Guairén en Venezuela, porque queremos unir las dos repúblicas y así invertir el turismo, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Ahorita aquí a Margarita está entrando bastante brasileños. Y entonces esperamos que siga viniendo más y si le hacen la vía de penetração para que haya más comunicação entre Margarita e Brasil seria melhor. Nas praias do Caribe, a força de uma moeda forte. O real vale ouro. Pagar uma refeição num bom restaurante é o preço de um cachorro quente no Brasil. Em território venezuelano, nossa equipe teve que reduzir as paradas para filmagens por causa das áreas militares. Aqui, a estrada que dá continuidade à nossa BR-174 se chama, na nossa pronúncia, Norte 10. Mesmo com poucas paradas, registramos a beleza do cenário que emoldura o caminho com serras e horizontes de dar inveja a qualquer diretor do cinema americano. Toda a Norte 10 é asfaltada com uma pavimentação bem mais reforçada que a nossa no Brasil. O caminho aqui já está livre para a passagem da produção do Distrito Industrial de Manaus para os portos do Caribe e dos insumos que virão dos países industrializados com custos mais reduzidos para Manaus. Na Venezuela, a estrada espera apenas pela conclusão do trecho brasileiro para alavancar o intercâmbio entre os dois países. Até energia elétrica a baixos custos pode entrar na Amazônia por esta rodovia e as mercadorias brasileiras poderão sair por aqui até Porto Ordaz, no Rio Orinoco, ou direto para os mares do Caribe e depois para o mundo. Enfim, Puerto La Cruz, Venezuela, Mar do Caribe. Segundo a CIEAN, com asfaltamento da BR-174 no trecho Manaus-Caracaraí, as exportações do Parque Industrial de Manaus devem aumentar de imediato dos atuais 150 milhões de dólares para mais de 350 milhões de dólares só no primeiro ano. E o Oceano Atlântico está aqui, à espera da conclusão desta BR, para assinar a Carta de Euforia à Amazônia. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz e Cidade Bolívar já recebem os ônibus da empresa amazonense Eucator. Até o Caribe é um passo. No setor turístico, a importância da BR-174 é vital. Para a América do Norte, América Central e países caribenhos, a BR-174 é a entrada da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Para os países do lado de baixo do Equador, em especial para o Brasil, ou melhor ainda, para a Amazônia, a BR-174 vai ser um acesso bem econômico às maravilhas do Caribe, às praias, à travessia de 90 quilômetros de navio pelo Oceano Atlântico até a Ilha de Margarita, um passeio de belezas e preços indiscutíveis.
Ilhas de Margarita, um dos mais belos recantos do Caribe e com real forte, um paraíso para os brasileiros. Com R$ 25,00, você paga a diária de um hotel 4 estrelas para 2 pessoas e ainda sobra troco para provar os drinks nativos, como o Pina Colada e o Margarita. Tudo parece um sonho, esta maravilha ao alcance da Amazônia e esperando apenas por uma estrada. Dos 2.000 quilômetros que percorremos de Manaus até aqui, 75% já estão asfaltados. Restam 255 quilômetros para o estado do Amazonas e pouco mais de 360 para o estado de Roraima. Depois disso, México, Estados Unidos, Canadá e até o extremo norte, no Alasca, vão estar em conexão direta com o Brasil através da Amazônia. BR-174 urgente. Esta frase foi dita por todos: políticos, caminhoneiros, empresários, agricultores, garimpeiros, homens, mulheres e crianças, brasileiros e venezuelanos. A vontade do povo deve ser respeitada. É com o mesmo respeito que a TV Rio Negro agradece a todos que ajudaram a realizar este programa. Obrigado. Eterna luz infinita, porque eres Margarita de belleza seductora, porque eres Margarita de belleza seductora.